Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tudo beleza aí. Hoje a gente vai dar continuidade aí no nosso conteúdo, avançando aí para um tema muito interessante, que é a parte de criptomoedas. Hoje a gente vai falar o que são criptomoedas, o porquê que elas foram criadas, qual foi o motivo disso. A gente acha que tá meio tarde, mas olha, não tá tarde ainda não, tá? Confere esse conteúdo aqui até o final, que vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar muito. Bora lá! Então, pessoal, não tem como falar de criptomoedas sem falar aí da crise de 2008 aí, que foi famoso aí por causa da criação do Bitcoin, né? Mas por que que ele foi construído, pessoal? Foi meio que um tema em relação a uma revolta que aconteceu em relação ao mercado tradicional. Então, pessoal, para vocês entenderem aí o que são criptomoedas, vocês têm que voltar lá em 2008, depois vocês pesquisem aí o que aconteceu na crise do subprime. Basicamente, lá nos Estados Unidos, eu vou resumir aqui muito rápido, tá bom? Mas pesquisem, porque é importante. Em 2008, estava muito fácil você captar dinheiro, pegar dinheiro emprestado nos bancos nos Estados Unidos. E com isso, os juros estavam tão baixos que começou a acontecer abusos, entendeu? Então as pessoas começaram a pegar dinheiro emprestado, então para financiar suas coisas, comprar suas coisas. Muitas pessoas começaram a fazer o quê? Eu vou comprar imóveis. Tava juros muito baixos, né? Comprava imóveis e eles iam e alugavam, tinha questão lá que é o nome de hipotecas que eles falam lá também, né? Então, só que o que aconteceu? Isso daí acabou virando uma bolha, o juro estava muito baixo, ou seja, o dinheiro estava barato, e as pessoas começaram a fazer o quê? Pô, se eu posso comprar uma casa, eu posso comprar duas. Eu posso comprar três. E assim sucessivamente. Isso aí acabou virando uma bolha imobiliária, entendeu? Isso acabou virando uma bolha imobiliária. E do nada aconteceu o quê? Aquela corrida bancária. Depois pesquisem aí o que é corrida bancária. Corrida bancária é o seguinte: é quando muitas pessoas acabam indo no banco para poder sacar o dinheiro, só que o dinheiro está circulando, ele não existe. Então acabou acontecendo o efeito cascata, e aí aconteceu, por exemplo, a queda dos maiores bancos que existiam lá, que era o Lehman Brothers. Então vocês pesquisem depois isso daí, a questão da crise do subprime. Isso daí foi um catalisador para criar o Bitcoin. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar rapidamente aqui o que são criptomoedas, o que é blockchain, que vocês precisam entender, o que é mineração, o halving do Bitcoin, aí vamos entrar aqui alguns detalhes, tá? E o que é o Bitcoin, tá bom? E depois o white paper, enfim, vamos lá. Então, o que são criptomoedas, pessoal? Criptomoeda é um ativo digital criptografado. Depois pesquisem o que é criptografia aí, todo mundo já ouviu falar nisso. Só que nunca foi a detalhes, tá bom? Mas é um ativo digital criptografado aí que pode ser usado por meio de troca ou reserva de valor, tá bom? Então como funciona aqui, como funcionam as criptomoedas? Para realizar uma transação baseada em criptomoeda, o detentor de uma cripto deve primeiro publicar sua intenção ali, para depois fazer uma transferência através de um software especializado, tá? Então como que funciona, pessoal? Uma pessoa tem um ativo, no caso aí vou dar um exemplo que é o mais famoso, que é o Bitcoin, e ele quer passar para outra moeda, ele quer passar para uma outra pessoa. E através disso, ele passa por um software para garantir que essa moeda ela foi para a mão da outra pessoa e ela não continua aqui, ela saiu daqui e veio para cá. E o que é esse software, pessoal? Esse software, ele é a famosa blockchain. O que é a blockchain? A blockchain, imagina que é um banco de dados gigante, é um banco de dados compartilhado gigante, que qual que é a função dele aqui, ó? Registrar todas essas operações de criptomoedas que acontecem nessa rede. Aí essa rede permite que seja possível realizar essas transações entre moedas digitais de uma forma rastreável. Então, uma coisa que é muito vantajosa é que ela é visível. Então você consegue entrar na blockchain e ver as movimentações que estão acontecendo. Essa tecnologia funciona como se fosse um grande livro de registros que ela avisa, olha, essa moeda saiu de A e foi para B e fica registrado ali para sempre. Aí tem a pergunta, né? A blockchain ela é segura? Então quando a gente fala em termos de segurança, ela é segura sim. Ela é segura sim, por quê? Porque ela fica registrado e ela é uma forma descentralizada de acontecer esses registros. E aí você vai perguntar, a blockchain, o Bitcoin, por exemplo, eles têm um dono? Não tem. Não tem. Por quê? Essas validações, pessoal,
Imagine que tem 1 milhão, milhões aí de computadores no mundo inteiro que validam essas transações. Então não é um banco central, não é um banco que controla isso. São os famosos mineradores que validam essas transações através dessa rede de computadores. Então como é que funciona aqui a mineração? E para quê? Faz sentido existir os mineradores? Então aqui, como é que funciona a mineração? Então imagina, por exemplo, milhares de computadores, milhões de computadores, e esses computadores, eles validam essas transações através de fórmulas matemáticas. E o computador que validar e resolver esse problema matemático primeiro, que é a validação dessa transação da pessoa A para a pessoa B, ele recebe uma recompensa, que é o quê? Que é Bitcoin. Ou outra criptomoeda, que também outras criptomoedas elas podem ser também mineradas, tá bom? Mas o mais famoso aí é o Bitcoin. Porém, com o passar do tempo e o Bitcoin foi aumentando muito, né, o valor dele, a adoção, várias pessoas aí utilizando, acabou não sendo tão lucrativa, por quê? Porque exigem muita força computacional, então imagine que existe uma concorrência. O computador que tiver maior capacidade para poder fazer a resolução matemática daquilo, ele vai ser mais recompensado. Então, computadores muito simples, muito comuns, ele não tem aquela capacidade mais de poder fazer isso, tá? Então hoje, o que aconteceu? Os computadores eles ficaram cada vez mais especializados, eles realizam cálculos aqui muito avançados aqui dentro para validar essas transações do Bitcoin. Então existe uma grande quantidade aqui de poder computacional para garantir isso. Então imagina que depois começou a vir empresas que é como se fosse data centers gigantes. Então existem fazendas de minerações de Bitcoin. Então imagina só que loucura. Imagina um galpão gigante com várias máquinas, 500 máquinas, 1000 máquinas, ali com ar-condicionado, aquela coisa toda para poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Para poder acontecer isso. E por que é interessante essa questão? E por isso que eu, voltando lá no início, tem a questão da revolta. Então a pessoa que criou o Bitcoin foi uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto lá em 2008 e ele criou o quê? Uma moeda para ir contra aquela questão da impressão de dinheiro. Se vocês sabem a questão da impressão de dinheiro, volta lá no meu vídeo lá que eu falo de moeda fiat. Ele é o contrário, em vez dele estar tempos em tempos aumentando a quantidade, ele só existe em 21 milhões de unidades. E outra, muitas pessoas acabaram perdendo. Alguns vídeos pra frente, pessoal, depois por isso que eu falo pra vocês acompanhar o canal, a gente vai falar de segurança. O que o Satoshi Nakamoto fez? Ele, a cada 4 anos, ele acaba diminuindo, ele deixou isso programado, ninguém sabe quem é esse cara, por isso que é interessante, tá bom? E é a maior moeda e ela é a mais valiosa que tem, porque ela não tem o dono. Esse cara simplesmente sumiu, ninguém sabe quem é ele. Quem é ele, não sabe se ele ainda tá vivo, entendeu? Existe uma coisa chamada o quê? O halving. O halving ele é o quê? Ele é como se fosse dividir. Então, dividir significa o quê? Que a cada período esses bitcoins, essas recompensas que são feitas pela mineração, eles são diminuídos ali pela metade. Quando que acontece o famoso halving? Olha só, conforme vai passando o tempo, cada operação, olha lá de 2009 a 2012, cada recompensa por bloco resolvido dentro da blockchain, a recompensa aqui eram 50 bitcoins. Então eram minerados por dia 7.200 bitcoins. Então a cada 4 anos isso daí foi diminuindo pela metade. Então aqui foi 25, 3.600, aqui foi 12,5 por bloco, então 1.800. Então aqui foi diminuindo, e aqui foi diminuindo, e vai diminuindo pela metade até chegar lá em 2140, quando vai ser zero. Qual que foi a estratégia do Satoshi Nakamoto? Simplesmente fazer o quê? Eu preciso criar uma moeda, então ele usou toda aquela inteligência dele. Eu imagino a inteligência desse cara. Mas ele usou toda a inteligência dele porque ele falou o seguinte: eu preciso criar alguma coisa para recuperar o poder de compra das pessoas. Então por isso que, conforme vai diminuindo a quantidade de bitcoins, ele foi conhecido hoje, o pessoal fala hoje como se ele fosse o ouro digital.
por causa da escassez dele, que é 21 milhões, e ele vai diminuindo a quantidade dele. Então é mais ou menos como se fosse a corrida do ouro, entendeu? Depois, para vocês entenderem, tem aí como tem pessoas que estão entrando agora no mundo de criptomoedas, e esses tipos de telas aqui vai começar a ser normal, porque a gente começa a analisar um monte de indicadores. Então, além do Bitcoin, existem outras criptomoedas. Como é um mercado que ele é pequeno, mas ele vem se expandindo numa velocidade muito grande, é importante estudar praticamente todo dia. Tem que ir se aprofundando e conhecendo. Então, nunca coloquem dinheiro, pessoal, no que vocês não conhecem. Por isso que é importante estudar, tá ok? Eu entrei aqui no site aqui da CoinMarketCap, que eu achei interessante. Então, o que é o Bitcoin, né? Que é a moeda mais famosa. Ela é uma criptomoeda descentralizada que foi descrita aqui em 2008 por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, que ninguém sabe se Satoshi Nakamoto era uma pessoa, se era um grupo de pessoas, e foi lançado aqui um pouco depois. Ele foi lançado em janeiro de 2009. Então ele é uma moeda digital ponto a ponto, que significa o quê? Que toda transação ocorre diretamente entre as partes. O primeiro bloco que foi conhecido dentro da blockchain foi o famoso bloco Gênesis. Depois pesquisem aí, que senão o vídeo fica muito extenso. O que torna o Bitcoin único, né? Então a vantagem aqui original é porque ele foi a primeira criptomoeda a aparecer no mercado. Então todo mundo que é primeiro ali, eu acho que em tudo, ele acaba saindo na frente. Então aqui informa aqui quantos Bitcoins tem em circulação. Nunca ele irá ultrapassar 21 milhões, não tem como. É como o ouro. O ouro ele é limitado também, por isso que o ouro sobe a cada ano, entendeu? Então tudo que é escasso, ele vai se valorizando durante o tempo, ao contrário da moeda fiat. Depois vocês dêem uma olhada, repetindo lá, dê uma olhada no meu vídeo de moeda fiat, tá ok? Então a rede aqui do Bitcoin, ela é assegurada, ela é protegido aqui pelo algoritmo SHA-256, que pertence à família SHA-2, que eu não vou entrar no detalhe, de algoritmos hashing, que também é usado pelo sistema fork. Depois vocês se aprofundem nisso daí, tá? E aí onde você pode comprar Bitcoin? Em várias corretoras, ou você comprando de uma pessoa para outra, você fazendo a transação que a gente chama de peer-to-peer. E para fechar, pessoal, você quer conhecer a fundo o Bitcoin? Se aprofunda. Isso aqui está sendo um overview muito rápido. A primeira coisa que vocês têm que fazer é entra lá no site do bitcoin.org e leia isso daqui, que é como se fosse o manifesto do Bitcoin, que é o famoso white paper. O white paper, ele mostra aqui todos os detalhes, foi escrito aqui pelo Satoshi Nakamoto, tá aqui www.bitcoin.org, isso aqui foi traduzido aqui para o português, logicamente, né, tá? Então aqui tem todo o resumo, tem a introdução, como funcionam as transações, aí mostra tudo, chave pública, chave privada, hash, assinatura, como que é a validação. A primeira coisa é leiam inteira o white paper aqui do Bitcoin, tá? Então a prova de trabalho, tudo, a rede, como é que funciona. Então tem toda uma estratégia, foi tudo pensado, e a gente está falando de 2009 até agora em 2025, e o negócio nunca teve praticamente problema, tá? Então continua muito confiável. E por ser limitado e não ter um dono, gera também aquela questão do mistério também, e não ter um controle de um governo. E a recuperação mostra várias informações aqui. Então, ó, combinado para dividir o valor, a privacidade, cálculos, então mostra as fórmulas matemáticas aqui, como funciona. Como eu sou engenheiro, eu adoro ver essas fórmulas, sou simplesmente apaixonado por isso. Então mostra aqui os números, mostra a conclusão, aí mostra aqui as referências bibliográficas. Então o white paper é fundamental para quem quer investir e entrar no mundo de criptomoedas. Então pessoal, isso daqui foi o resumo do que são criptomoedas. Passamos aí por o que é criptomoedas, blockchain, o halving, passamos pelo white paper, passamos por um site aí que tem várias informações, mas existem vários que a gente vai analisar daqui para frente, como você
investir, como você consegue comprar, como você consegue vender. A gente vai falar de uma coisa que é muito importante daqui pra frente, que é segurança. Isso daí foi um resumo, tá? Mas pesquisem, pessoal. Cada coisa que eu falei aqui tem um caminhão. A gente poderia estar falando aqui durante muitas horas sobre cada tema que eu falei aqui. Então o que eu peço pra vocês, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curtam aqui embaixo, comentem também se vocês já investem em criptomoedas, se vocês têm, e curtam, comentem e compartilhem com os amigos, tá bom, pessoal? Obrigado, valeu e até a próxima. Tamo junto, é nóis!